Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, sempre gera muita conversa. A música gospel dos nossos dias. A pergunta que a gente vai tentar responder é a seguinte: será que o foco da adoração moderna está mudando, saindo de Deus e vindo parar na gente mesmo? E para começar, vamos direto ao ponto com essa frase bem forte da nossa fonte de análise. A ideia de que a música virou uma espécie de teologia de coach cantada. Uau! Só essa frase já dá o tom da nossa conversa e vai direto no centro da questão que a análise aponta. Então, o que seria essa tal de canção antropocêntrica? É bem simples, na verdade. É aquela música que, de propósito ou sem querer, acaba colocando o ser humano, as nossas experiências, no centro de tudo. O foco vira os meus sonhos, a minha vitória, o que eu sinto, em vez de ser sobre quem Deus é. Ok, mas como a gente identifica isso na prática? Para ajudar, a fonte que estamos analisando nos dá uma espécie de checklist, sabe? Alguns sinais bem claros para a gente ficar de olho, ou melhor, de ouvido. O primeiro sinal é o mais óbvio de todos, o eu no centro. A letra é cheia de eu vou vencer, eu vou conquistar, os meus sonhos, a minha vitória. Segundo a análise, isso soa muito mais como um jingle de motivação pessoal do que um louvor a Deus, né? O segundo sinal são as promessas de grandeza pessoal. As músicas parecem quase afirmações positivas, sabe? Coisas como "você nasceu para brilhar" ou "tudo que você tocar vai prosperar". E o ponto interessante que a fonte levanta é o contraste disso com o chamado bíblico para negar a si mesmo e não para inflar o próprio ego. Agora a gente chega num ponto que é fundamental, o terceiro sinal. O que está faltando? Muitas vezes, o mais importante é o que a música não diz. Nela, quase nunca se fala sobre a cruz, sobre arrependimento, santidade, submissão. É sempre sobre vitória. E quase nunca sobre transformação, que é um processo bem mais profundo. Certo, a gente já viu como identificar esse tipo de música. Mas, e daí? Por que isso realmente importa? Vamos ver agora as consequências, tanto teológicas quanto práticas, que esse tipo de louvor pode acabar trazendo para a nossa fé. E aqui está o centro do problema, segundo a análise. Esse tipo de música pode acabar gerando uma fé que quer a bênção, mas não necessariamente o Senhor da bênção. Uma fé que está focada no que se pode ganhar, no resultado, e não no relacionamento com Deus. A fonte usa uma palavra bem forte para descrever isso: sofisma. Ou seja, uma mentira muito bem vestida que se parece com a verdade. É como se fosse a teologia da prosperidade disfarçada, sabe? Como melodia bonita. Uma mensagem que agrada, mas que pode ser bem superficial. Isso, claro, levanta uma pergunta óbvia. Se existe esse problema, por que, então, essas músicas são tão populares? Por que elas agradam tanta gente? A resposta, segundo a fonte, é que essa música age como um analgésico e não como um remédio. Pensa bem, o analgésico alivia a dor na hora, massageia o ego, faz a gente se sentir bem temporariamente. Já o remédio, ele vai na causa, busca curar a alma, cicatrizar a ferida de verdade. E isso nem sempre é um processo fácil ou indolor. Bom, a gente já falou do problema, das causas, então qual seria a alternativa? Vamos olhar agora para a solução, para o modelo de louvor que a fonte aponta como sendo o biblicamente correto. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? De um lado, o foco na gente, minha vitória, meus sonhos, quem eu quero ser. Do outro, o foco bíblico, a grandeza de Deus, a cruz, a graça, quem Deus é. Um infla o ego, o outro edifica a igreja. A diferença é gritante. E para ser mais específico, a análise aponta 4 pilares de um louvor bíblico. Primeiro, ele tem que ser cristocêntrico, ou seja, exaltar a obra de Cristo, não a nossa. Segundo, teocêntrico, falando de quem Deus é. Terceiro, soteriológico. Nome complicado, né? Mas significa que ele lembra da salvação, da cruz, da graça. E por último, eclesiológico, que foca em construir a comunidade, a igreja, e não o ego de cada um. Diante de tudo isso, a pergunta é: como a gente corrige o rumo? A parte final da nossa análise de hoje traz um guia bem prático, com alguns passos que a gente pode usar para reavaliar o que estamos cantando. A fonte sugere 4 filtros, 4 testes bem diretos. Primeiro, a música exalta a Cristo ou a quem canta? Segundo, alguém que não é cristão poderia cantar essa letra e ela ainda faria sentido? Terceiro, cadê a cruz? Onde está o arrependimento? E o último, que é bem forte, o apóstolo Paulo aprovaria essa canção na igreja dele? São perguntas que ajudam a gente a pensar. E se a gente pudesse resumir toda essa discussão numa frase só, seria esta: o ponto não é que não se pode cantar sobre vitória. Claro que pode.
O problema é cantar sobre uma vitória que não passa pela cruz, porque aí, segundo a fonte, deixa de ser evangelho e vira só autoajuda com melodia. Para a gente fechar, fica a reflexão que essa análise propõe. A música que a gente canta hoje está de fato moldando uma fé mais profunda? Ou será que ela está só fazendo uma massagem no nosso ego? É uma pergunta que com certeza vale a pena a gente se fazer. Obrigado pela companhia,